Tudo bom, moçada? Cá estamos nós com a nossa 8ª questão de revisão. Nos preocupando aí com o Enem que está chegando, né? Assunto de hoje, genética, né? Falando sobre genética do sexo em relação lá aos tipos de herança relacionados com o sexo e algumas lembranças previamente, né? Normalmente eu lembro que o cromossomo é o DNA associado com proteínas chamadas de histonas, né? Tá lá o DNA em dupla hélice, mas aí quando você coloca lá dentro do cromossomo, muitas vezes ele é representado desse jeito, chamado cromossomo simples. Tem uma cromátide, apenas um DNA. Entretanto, um pouco antes da divisão celular, eu tenho a replicação do DNA. E o resultado é que o DNA passa a ficar na forma de um cromossomo duplo, apresentando duas cromátides irmãs, dois DNAs idênticos, né? Tem questões que vão representar o DNA com apenas uma cromátide, quer dizer que é antes da replicação do DNA. Tem questões que vão representar o DNA com a forma de uma letra X, nesse caso, moçada, depois que teve a duplicação do DNA, onde o cromossomo está na forma de cromossomo duplo, com as chamadas cromátides irmãs, duas cromátides irmãs, dois DNAs idênticos. Por exemplo, né, chamamos de cariótipo ou ideograma o conjunto total de cromossomos de um indivíduo. Em humanos, são 46 cromossomos em cada célula. Sendo, gente, que quando a gente trabalha com cariótipo humano, ele vai ser montado a partir de fotografias das células em divisão celular, particularmente em metáfase. Você pode notar que os cromossomos estão em forma, moçada, lá de letra X, duas cromátides irmãs, né? Eles já estão duplicados, já houve duplicação do DNA, e eles estão bem grossos, eu vou dizer que eles estão em máxima condensação. Do par de número 1 ao par de número 22, a gente vai chamar os cromossomos de cromossomos somáticos ou autossomos, e eles não têm relação com a determinação do sexo. O par de número 23 é o par de cromossomos sexuais ou alossomos, são os cromossomos X e Y, sendo que o X é um cromossomo médio, o Y é um cromossomo pequeno, aliás, é o menor de todos os cromossomos da gente. Inclusive, né, todo mundo lembra que quando você tem dois cromossomos X no par 23, você é do sexo feminino, um X e um Y, você é do sexo masculino, e cuidado com a besteira, né? Se alguém perguntar para vocês qual é o sexo do cara, olhando para o cariótipo, não se baseie na forma do cromossomo, porque forma por forma, todo cromossomo tem forma de letra X. Cromossomo 1 tem forma de letra X. Cromossomo 2 tem forma de letra X. Todos eles têm forma de letra X. Você vai se basear no tamanho, né? Tu vai lá para o par 23, que é o par de cromossomos sexuais. Se tiver dois iguais, é porque são 2X. 2X, sexo feminino. Se tiver um maior e um menor, é porque é um X e um Y. Então, gente, sexo masculino. Então, olha que não é a forma, né? Forma por forma, no cariótipo, todos têm a forma de uma letra X, né? Você vai se basear no tamanho. Dois iguais, 2X, menina. Dois diferentes, um X e um Y. Nesse caso lá, sexo masculino nesse caso. Chamamos de herança autossômica quando os genes estão nos cromossomos autossômicos. E aí os cromossomos estão em pares de homólogos, então os genes estarão em pares de alelos. Daí, na herança autossômica, lá está o par de cromossomos homólogos. Eles estão aí representados simples, antes da duplicação do DNA, com apenas uma cromátide somente. E aí, nós vamos ter uma região chamada locus, né? Locus gênico. É o local do cromossomo onde você tem um gene para uma determinada característica. Por exemplo, num dos cromossomos, o locus pode ter o alelo A e no outro pode ter o alelo A. Quando é desse jeito, eu vou dizer que o indivíduo é um homozigoto dominante, azão. Mas pode ser que num dos cromossomos o locus tenha o alelo A e no outro tem o alelazinho. Eu vou dizer então que o indivíduo é heterozigoto, azão. Pode ser que nos dois cromossomos o locus seja ocupado pelo alelazinho. Eu vou dizer que o indivíduo ele é homozigoto recessivo, azinho. Então quando eu falo em herança autossômica, os indivíduos podem ser azão, homozigoto dominante, azão, heterozigoto, ou azinho, homozigoto recessivo. Entretanto, na herança sexual, com genes nos cromossomos sexuais, a brincadeira vai ser diferente. Porque os cromossomos sexuais, eles são diferentes. Não apenas o X é maior e o Y é menor, como o Y ainda é torto. Ele tem uma forma, às vezes, descrita como a forma de uma bengala. Daí eu posso pegar os cromossomos X e Y e dividir eles em 3 partes. A região amarela se chama de região X específica. Nela, moçada,
se eu tiver um gene A, eu não tenho um gene correspondente no cromossomo Y. Porque como o cromossomo Y é menor, a região amarela só tem no X, não tem no Y. Por outro lado, a região em verde, chamada região Y específica, a região da bengala, se eu tiver um gene nela, não tem esse gene na região do cromossomo X. Porque o cromossomo X não tem a bengala, daí, essas duas regiões são chamadas de região não homóloga dos cromossomos sexuais. Não homóloga quer dizer não equivalente. Quer dizer que tem uma que é exclusiva do X, a região amarela, tem uma que é exclusiva do Y, a região verde. Então tem genes que só tem no X, como tem genes que só tem no Y. Entretanto, a região azul clara é chamada de região homóloga. Ela é encontrada em X e em Y, inclusive ela apresenta genes equivalentes. Se eu tiver A no X, eu tenho A no Y. Ou A e Azinho, ou Azinho e A, ou Azinho e Azinho. Fato é que na região em azul claro, na região homóloga, é equivalente o X e o Y. Eu tenho genes do mesmo tipo. Quer dizer então que 3 regiões. Região amarela, X específica. Os genes são exclusivos do X. Região verde, Y específica. Os genes são exclusivos do Y. E a região azul clara, região homóloga, tem no X, tem no Y. Azão, 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 azinho, 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 equivalentes nesses dois casos. Chamamos pelo nome de herança restrita ao sexo ou holândrica, aquela que tem genes na região Y específica, só no cromossomo Y e automaticamente só em homens. O próprio nome holândrico vem daí, holo, quer dizer todo, andro, quer dizer homem, então ela é toda masculina, ela é toda no homem, ela é exclusivamente encontrada em homens. Inclusive, na herança restrita ao sexo, na herança holândrica, filhos homens sempre vão ser iguais ao pai, porque o filho homem sempre é do cromossomo Y do pai dele, claro, nunca da mãe. Por exemplo, na chamada hipertricose auricular, hiper muitos, tricos pelos, aurículo, orelha, você vai ter muitos pelos na orelha, uma quantidade excessiva de pelos na orelha. Era uma vez uma situação onde o pai não tem hipertricose, então ele vai ser XYHzão. Ele vai mandar o YHzão para o filho homem dele e automaticamente o filho homem dele também não vai ter excesso de pelos na orelha. Por outro lado, era uma vez um caso onde o pai é afetado, ele é XYHzinho. Ele vai mandar o YHzinho para o filho homem dele e o filho homem dele, obrigatoriamente, vai ser afetado também. É o que eu estou dizendo. Na herança restrita, o filho homem sempre é igual ao pai. Se o filho homem é normal, o pai é normal. Se o filho homem é afetado, o pai é afetado. Se o pai é normal, todos os filhos homens serão normais. Se o pai é afetado, todos os filhos homens serão afetados. Então, um clássico da herança restrita. Só tem nos homens e os filhos homens sempre são iguais ao pai deles. Sempre. Um detalhe, né? Na herança restrita, o homem não é homozigoto. Porque o homem não tem 2 genes iguais, nem é heterozigoto. Porque ele não tem 2 diferentes, eu vou dizer que ele é hemizigoto. M quer dizer metade, o normal é você ter 2, né? Ou 2 iguais, homozigoto, ou 2 diferentes, heterozigoto. Mas quando o gene é no cromossomo Y, o cara não tem nem 2 iguais, nem 2 diferentes. Ele só tem 1. Metade de 2 é 1, dá o nome hemizigoto. Então não vai abrir a boca para dizer que o homem é homozigoto ou heterozigoto para o caso da herança restrita. Nem tem 2 iguais, nem tem 2 diferentes. Ele é hemizigoto. Só tem um alelo e ponto final. Ou Hzão ou Hzinho. Herança ligada ao sexo é aquela onde eu tenho genes na região X específica. Aquela exclusiva do cromossomo X. É bom lembrar que cromossomo X tem homem e tem mulher. O que quer dizer que a herança ligada, como daltonismo, hemofilia A, distrofia muscular e Duchenne, tem no homem e tem na mulher. Todos esses exemplos são por alelos recessivos. Daí, um clássico, né? Era uma vez um homem daltônico. XDzinho Y, porque daltonismo é recessivo. Será que a culpa do homem ser daltônico é do pai dele ou é da mãe dele? Ora, o pai dele é normal, XDzão Y, e o pai dele vai mandar o Y para ele. A mãe dele é normal, XDzão X alguma coisa. Isso quer dizer que se o moleque tem um XDzinho, o XDzinho teve que vir da mãe.
Isso quer dizer que quando o homem é daltônico, a culpa nunca é do pai. A culpa sempre é da mãe. Porque ele ganha do pai o Y. O homem sempre ganha do pai o cromossomo Y. Então o cromossomo X defeituoso com o Dzinho veio da mãe. Homem daltônico, a culpa sempre é da mãe, a culpa nunca é do pai. Entretanto, era uma vez uma mulher daltônica. Ela é XDzinho, XDzinho. A mãe dela é normal, XDzão, X alguma coisa. Entretanto, se ela é XDzinho, XDzinho, teve que vir um XDzinho da mãe. O que quer dizer que a mãe ela tem um gene XDzinho. E teve que vir um XDzinho do pai. O que quer dizer que o pai ele vai ser XDzinho Y, o que quer dizer que o pai vai ter que ser daltônico obrigatoriamente. Outra ideia extremamente interessante. Toda vez que uma mulher é daltônica, a culpa é do pai e da mãe. Teve que vir um da mãe, teve que vir um do pai. E o pai obrigatoriamente é daltônico. Porque pensa comigo, a mulher é XDzinho, XDzinho. Vê o XDzinho da mãe, vê o XDzinho do pai. Então o pai vai ter que ser XDzinho Y. Se o pai é XDzinho Y, o pai tem que ser daltônico. Né? Daí, duas ideias muito importantes, né? Homem daltônico, a culpa é da mãe, nunca do pai. No caso da mulher daltônica, a culpa é da mãe e do pai, e o pai dela obrigatoriamente tem que ser daltônico também. Poxa, ninguém tem que saber isso decorado. Na hora da prova, na hora da questão, você pensa e deduz tudo isso. Lembrando que mulheres, elas podem ser homozigotas, Dzão, Dzão, Dzinho, Dzinho, ou heterozigotas, Dzão, Dzinho. Mas os homens são hemizigotos. Pode notar que o homem só tem um cromossomo X, então ele só tem um gene D. Ou ele é XDzão Y, ou é XDzinho Y. Então o homem não é nem homozigoto, com dois iguais, nem heterozigoto com dois diferentes. Homem é hemizigoto, só tem um. Ou ele tem um Dzão, ou ele tem um Dzinho. Como é mesmo que a gente identifica o tipo de herança? No caso da herança ser recessiva ou dominante, nós colocamos um vídeo recentemente falando sobre isso. Na herança recessiva, eu posso ter um filho afetado com pais não afetados, ou seja, o moleque azinho, os pais heterozigotos, mas na herança dominante, um filho afetado tem pelo menos um dos pais afetado, obrigatoriamente. Na característica recessiva, ela pula gerações, atavismo. Mas na característica dominante, ela não pula gerações. Rolandinho, eu não lembro muito bem disso. Então dá uma olhada nos nossos vídeos passados sobre genética, que a gente explica direitinho essa situação, como é que eu justifico que é excessivo, como é que eu justifico que é dominante. Né? Na conversa de hoje, eu queria lembrar como é que eu sei se a herança é autossômica, nos cromossomos que não são sexuais, ou ligada ao sexo, no cromossomo sexual X, nesse caso. Se ela for autossômica, ela afeta em igual proporção ambos os sexos. Homens e mulheres têm igual probabilidade de terem a característica. Mas se ela for ligada ao sexo, ela afeta em maior proporção ou homens ou mulheres. Pelo menos em um dos cruzamentos. Então eu vou ter que analisar todos os cruzamentos para poder saber se em pelo menos um deles a característica é mais frequente em homens ou em mulheres. Daí, na questão, né? No heredograma, os símbolos preenchidos representam pessoas portadoras de um tipo raro de doença genética, homens quadrados, mulheres círculos. Eu estou analisando um dos heredogramas com mais carinho. Será que a característica ela é recessiva ou ela é dominante? Ora, se ela for recessiva, eu vou ter um filho afetado com dois pais normais. Entretanto, esse filho afetado, ele apresenta um pai normal. Esse filho afetado, ele tem um pai afetado, perdão. Esse filho afetado, ele tem um pai afetado. Pode notar que todos os indivíduos que são afetados têm pelo menos um dos pais afetado. Isso é dominante. Pode perceber que não tem nenhum caso onde eu tenho uma criança afetada com os dois pais normais. Pode notar que nesse heredograma, todos os indivíduos que são afetados, ou o pai ou a mãe é afetado, dominante. Ah, tem outro detalhe, né? Primeira geração tem alguém afetado, segunda geração tem alguém afetado, terceira geração tem alguém afetado, quarta geração tem alguém afetado, não pula gerações. Gente, isso aí é dominante. Então é nítido que isso aí é dominante. Primeira situação, dominante. Né? A outra situação é, será que ela é autossômica ou será que ela é ligada ao sexo? Observe, por exemplo, esse cruzamento. Nesse cruzamento, se você analisar os filhos,
todas as mulheres sairão afetadas e todos os homens sairão não afetados. Note que você tem que ela é muito mais comum em mulheres do que em homens. Isso quer dizer que ela é ligada ao sexo. Eu estava comentando para vocês que uma característica ligada ao sexo, não precisa ser em todos, mas em pelo menos um cruzamento é nitidamente mais comum em um dos sexos. E nesse cruzamento que está aí colocado, pode notar que só tem mulher afetada e só tem homem normal. Ora, é muito mais comum em mulheres do que em homens? Isso aí, gente, é ligado ao sexo, né? Daí, tem uma coisa muito interessante para você notar. Esse homem aqui, ele é afetado, e eu acabei de chegar à conclusão de que a herança é dominante ligada ao sexo. Ou seja, se ela é dominante no cromossomo X, esse homem é XAY. Uma dúvida. Quem é que o homem vai mandar para os filhos homens dele? O cromossomo X ou o cromossomo Y? Ora, o homem vai mandar para os filhos homens o cromossomo Y. No que ele manda o cromossomo Y para os filhos homens não vão ser afetados. Porque o Y não tem o gene da doença. Entretanto, moçada, o homem vai mandar o cromossomo X para as filhas dele. E o cromossomo X tem um gene azão que é dominante. Basta um gene dominante para você já ter a característica. Como todas as filhas apresentam o cromossomo X com gene azão dominante e o gene azão para a doença é dominante, todas elas vão acabar sendo afetadas. Aliás, é uma situação muito tradicional que até o Enem já cobrou isso. Na herança dominante ligada ao sexo, um pai afetado tem todos os filhos homens não afetados e todas as filhas mulheres afetadas. É exatamente o caso dessa questão. Então, como é que cheguei à conclusão de que é dominante? Todos os indivíduos doentes têm pelo menos um dos pais doente. Se fosse excessivo, tinha que ter aquele caso, 2 brancos dando um preto. Um indivíduo doente com os 2 pais normais. Não tinha nenhum caso desses. Todo indivíduo doente tem pelo menos um dos pais doente, dominante. Como é que cheguei à conclusão de que é ligado ao sexo? Em pelo menos um cruzamento, você pode perceber que é muito mais comum em um dos sexos. No cruzamento que eu estou analisando, todos os homens são normais, todas as mulheres são doentes. Inclusive, a gente até discutiu isso, né? Se é dominante ligado ao sexo, quando o pai ele é afetado, todos os filhos homens são normais, todas as filhas mulheres são afetadas, que nem o cruzamento que aqui está. Qual é o padrão de herança observado para essa doença? Dominante ligado ao sexo. Inclusive, olha a justificativa dele. Todas as filhas de homens afetados também são afetadas, que nem eu tinha explicado, né? Toda vez que eu pegar um homem doente, todas as filhas são doentes, todos os filhos são normais, dominante ligado ao sexo, gente. Dominante ligado ao sexo, que nem na opção D de dado para marcar. E até o próximo vídeo, moçada. Tchau, tchau.